Pronto. Pessoal, vamos tentar ser breve, bem sucinto e bem claro. Quando for surgindo dúvida, vocês vão perguntando, viu? Não tem problema. Pode interromper à vontade. Se vocês não interromperem, acredito que estará tranquilo, tá bom? Então, do que se trata essa aula de hoje, né? O que é que vem a ser? Né? Ela é o início mesmo do nosso conteúdo, né? Ou seja, para que a educação ambiental, né? Para que serve a educação ambiental? Por que essa disciplina foi criada? Como foi que começou? Qual o contexto mundial sobre a educação ambiental? Começou quando? Por que as indagações? Onde começou primeiro? As resoluções, leis, né? O que nos obriga a ter essa disciplina de educação ambiental, né? Boa noite, Kleber. Fica à vontade, viu? Então, gente, é interessante, isso em outras épocas, nem se falava, porque não se preocupava, né? Até porque quem mandava no planeta, né, os grandes empresários, os grandes bancos, os grandes conglomerados, não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados era no lucro. Então, quando se coloca a educação ambiental no contexto ambientalista, né, como eu falei na aula passada, nós estamos falando principalmente, não é só a preservação de planeta, meio ambiente, os rios, né, mas principalmente também está no seu bojo, está no contexto geral, o bem-estar do ser humano. E isso é bem claro. E nós vamos tentar mostrar para vocês aqui, de forma resumida, como foi que isso aconteceu, né? Então, gente, o slide de vocês está passando? Sim, tá. Tá sim, professor. Pronto. Então, a educação ambiental, gente, está aqui no slide de vocês, né? Eu vou colocando o slide, vou explicando, vou dando contexto também de quando começou e tudo, né? Então, ó, quando diz aqui, é uma ação destinada a reformular comportamentos, recriar valores perdidos ou jamais alcançados. Ou seja, quais são os valores, né? O que é que a gente tem que mudar no comportamento das pessoas, no comportamento das sociedades com relação ao meio ambiente? Né? Isso está ligado diretamente, né, na chamada educação ambiental. Veja que esse movimento ele começa nos anos 60 para 70, né? Quando? Porque aí é quando começa mesmo assim, aí fica agudizado mesmo os problemas ambientais. É um momento nos anos 60, gente, de movimentos sociais, a Guerra Fria, Estados Unidos e ex-União Soviética, né? Movimentos feministas, né? De liberdade da mulher, né? Também o período de movimentos operários, né? A questão da América Latina aqui, o Brasil, países que estavam dentro de ditaduras militares orientadas pelo imperialismo das grandes potências. Então, um mundo de efervescência. E nesse mundo de efervescência, né, a questão do planeta, né, a questão de pessoas com necessidades, começou também a surgir. E isso vai nos anos 60. Veja que não é por acaso que nos anos 60 e 70 aqui e 80 nós estamos em plena ditadura militar, onde quando você fazia um protesto, né, você era preso ou desaparecia, né? Centenas de pessoas, milhares foram cerceadas seus direitos civis aqui no Brasil. Foi um período muito ruim, eu ainda peguei um pedaço desse período. Tem gente hoje que fala, é bom os militares, é bom porque não viveu na época, né? Você ia preso sem ter nenhum motivo, e estava lá na lei, porque eles faziam as leis. Então, em outros países da América Latina, na África também, na Ásia, isso também aconteceu. Foi um momento terrível, que jamais a gente vai querer que isso aconteça de novo, apesar de que a gente está vivendo um governo bem parecido, mas não chega nem perto do que era nesse período, né? Então, veja que é um período mesmo que o capitalismo ele vai se consolidar. Por quê? Ele vai se consolidar, né? Porque junto nos anos 60 e 70, tinha um modelo, né? Um modelo de ciência que era o quê? Que tudo que fizesse para o desenvolvimento capitalista, né, das empresas e tudo, era bom para as pessoas. E a gente sabe que não era assim.
As pessoas não melhoravam de vida quando as empresas melhoravam. Então, as pessoas foram vendo que isso era uma conversa para boi dormir. Né? Por exemplo, no Brasil aqui, foi um período em que a classe média ela empobrece e quem era da classe média baixa ela ficou pobre. Né? Na época do década de 70 aqui, tinha uma política do governo da época, do governo militar, que dizia assim, não, vamos esperar o bolo crescer, quando o bolo crescer, a gente divide. Bom, como nós sabemos, o bolo cresceu muito pouco, porque foi um desastre os governos militares economicamente, foi um fracasso. Na educação também foi um fracasso, o país não desenvolveu, e não foi dado uma migalha para a população, para dividir o que foi gerado pela economia. Agora, a classe média alta e a classe média alta, eles enricaram, mas houve um distanciamento muito grande, certo? Então, isso, no mundo, se criou o quê? Que se buscasse uma forma de ensinar as pessoas, a questão no âmbito educativo, né? De que a educação tinha que mudar. E dentro dessa educação, incluir as pessoas pobres, incluir a educação ambiental, certo? Mas por que isso aconteceu? Isso foi de nada? Não, porque houve desastres ambientais, porque locais onde se extraía muito recursos naturais estavam empobrecendo as pessoas, né? Então, com isso, nos anos, grande parte dos conhecimentos que a gente tem hoje, né, foi gerada nesse período, ou seja, do que estava acontecendo nos anos 60 e 70. Então, com isso também a ecologia ela tem um grande desenvolvimento, as pesquisas começaram em universidades a ver, os meios de comunicação, né, o movimento ambientalista começaram a tentar colocar para a sociedade que isso tinha que ser mudado, né. Então, nesse outro slide aqui, ó, do Capra, é a frase do livro dele aqui, ó, que eu coloquei. Educação para uma vida sustentável envolve uma pedagogia centrada na compreensão da vida. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? É bem simples, ó. Ou seja, para ter uma vida sustentável, o que seria uma vida sustentável? É você explorar o meio ambiente sem destruir e que aquele meio ambiente ele continue vivo e que as pessoas se beneficiem daquele meio ambiente. E que não era isso que estava acontecendo antes. Por quê? Porque as pessoas, quando o ambiente era explorado, as pessoas também eram exploradas sem saúde, sem dignidade. Então, ó, se explorava o meio ambiente, né, mas na verdade abusava. Então não tinha uma contrapartida, né? Na verdade, destruía o que existia, né? Não existia uma ética ambiental, aquele assunto lá que a gente viu, né? Então, esse novo movimento, já a partir de 70 e 80, né, superou, entendendo os interesses dessa sociedade, né, capitalista, para chegar a um ponto de que tinha que ter resposta sobre isso, né? E aí, a partir de 72, né, a Conferência de Estocolmo, né, na cidade de Estocolmo, aí sim, a educação ambiental passou a ter um interesse colocado dentro do currículo, tanto das escolas de ensino médio, como também do currículo das universidades. Né? E nessa conferência, né, ela passou a ser uma coisa colocada para todos os países que faziam parte da ONU. Né? E que os países tinham que, a partir daquele momento, buscar meios objetivos de ser inserido dentro das escolas para que a sociedade como um todo tivesse essa mentalidade de que a educação ambiental, de que o mundo em que ele vive, a casa dele está dentro desse contexto, a família dele está dentro desse contexto e dentro de uma sociedade maior. Então, gente, quando foi em 74 em diante, né, já mais na frente, né, em outro seminário, né, a educação ambiental ela já começa a ser tratada de uma forma separada, né, não mais de uma forma separada, mas integralmente e permanente, é uma coisa permanente. Não tem esse curso que você vá que não tem educação ambiental, mesmo que não tenha dentro de uma disciplina só, mas ela é inserida dentro das outras disciplinas, que a gente às vezes chama de matéria, né. Então, quando só a partir de 75, né, em 75, o programa das Nações Unidas, já com a questão da Unesco, né, em resposta à recomendação
de Estocolmo, né? Aí vai criar o quê? O Programa Internacional de Ambiental. O que foi esse programa? Para que é que servia esse programa? Era destinado a promover nos países membros a reflexão. Ou seja, vamos refletir, qual é o problema? O que é que a gente vai fazer? Né? Então, no começo dos anos 70, né, importantes organismos das Nações Unidas e do mundo inteiro, né, passaram a fazer programas destinados a inserir esse pensamento dentro da educação, relativos à educação ambiental, certo? Só para a gente ter uma ideia, né, nesse período, várias experiências, né, educação ambiental, e movimentos e projetos foram instalados em mundo inteiro com orientação da ONU, né? E, e nessas conferências, né, ficou claro que a partir daí, né, essa questão ambiental seria no Brasil, por exemplo, né, no Brasil, por exemplo, só vai acontecer isso só a partir da década de 80 praticamente, porque nós não tínhamos a gente não tinha nem Ministério do Meio Ambiente nesse período. A gente tinha uma secretaria na década de 70, né, que foi criada em 73, olha só como era atrasado, né? Secretaria Especial do Meio Ambiente, nem tinha, como hoje, que é tão importante o Ministério do Meio Ambiente, né? Apesar que, infelizmente, com o atual governo, né, isso tem ficado em segundo plano e a gente retrocedeu nesse campo aqui. Mas eu não vou me estender nesse aspecto, porque aí fica na análise de vocês para depois a gente fazer perguntas em trabalho sobre isso. Quando chega nos anos 80, né? Ó, aqui o que é que diz aqui o slide aqui? A educação ambiental, ó, compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. Então, tudo isso, ó, dentro da educação ambiental. Veja só, é coletivo, né? Valores sociais, portanto, é universal, todas as pessoas, né? Conhecimentos, então tem que dar conhecimento científico e técnico, né? E habilidades, né? Para quê? Conservar o meio ambiente, ó, bem de uso comum de povo. Olha como isso é importante. Ou seja, uso comum. Então não existe essa coisa de privatizar a água, de privatizar riquezas do solo. Até que eu acredito que vocês todos sabem, tudo que está no subsolo não pertence a ninguém. Pertence a quem? Pertence ao Estado, da nação, é do povo. E não pode nenhum governo destinar para beneficiar alguém ou só um coletivo. Tem que beneficiar a todos. Então, continuando aqui, ó, o que dizia o artigo 1º da lei, ó, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Ou seja, não é só questão de preservar, não, você tem que dar qualidade de vida às pessoas. O que é qualidade de vida? Pleno emprego, saúde de dignidade e qualidade. E, no final, o que é que o artigo 1º diz? Qualidade de vida e sua sustentabilidade. O que é que significa isso? Sustentabilidade é você conseguir explorar o meio ambiente, não importa qual é o recurso, né? E você não destruir, você não comprometer o futuro das próximas gerações. Né? Hoje, o que é que nós estamos vivendo hoje? Está comprometido. Ninguém sabe do futuro o que é que vai ser, se continuar essa mesma política atual, que é devastadora, principalmente para as sociedades, para as comunidades mais carentes. Certo? Veja só, pessoal, só para a gente ter uma ideia, eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos dessa lei, que olha só, 1999, é uma lei nova. Aí a gente pergunta, ela está sendo cumprida, essa lei? Ela tá sendo atendida, né? Vamos procurar entender, ó. O artigo 1º que a gente leu, o artigo 2º diz mais ou menos assim: a educação ambiental é um componente essencial permanente da educação nacional. Então tem que estar presente, ó. Tá lá na lei que vocês têm ela, viu? Tá lá, eu mandei para vocês. Esse slide também tá lá no mural de vocês. Então, ó, tem que estar essa educação ambiental. No artigo 2º diz, ó,
todos os níveis educacionais e em todas as modalidades. Então, não importa qual é o curso que você faça, tem que estar inserido. Se não tiver uma disciplina, se diz que todos os níveis, então na educação infantil também. Não é só pré-adolescente, adolescente e adulto, não. Tá certo? Outra coisa interessante é o artigo 3º, né? Ele diz, ó, no inciso 1, ao poder público, olha só, então ao poder público, gente, conservar, melhorar o meio ambiente, prefeituras, o Estado e a União, que tem obrigação, está lá nessa lei, está dentro da Constituição. Olha só, quem mais tem essa obrigação? É lei. Por que é que não é cumprido? Ó, as instituições educativas, ó, promover a educação ambiental de maneira integrada, né? Quem mais? As instituições, aos órgãos que do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que hoje, na época, não tinha, mas já foi criado o ICMBio, não tinha, né? Aos meios de comunicação, olha só como é importante e como é abrangente. Eles têm a obrigação, está lá na lei, de colaborar. Se for de interesse da sociedade, eles têm a obrigação de divulgar e de fazer campanha, né? Apesar de que alguns meios de comunicação, quando faz campanha para o meio ambiente, mas tem uma contrapartida, tem um patrocínio, sempre tem uma coisa assim. Mas é obrigação também, os meios de comunicação. Não importa quais são os meios de comunicação. E outra coisa, na sua programação, é obrigado. Né? Porque senão ele perde a concessão. Veja bem, as empresas também são obrigadas. As empresas também são obrigadas. Entidades de classe, por exemplo, associações, sindicatos, né, tanto faz se é urbano ou rural, não importa. Né? Instituições públicas e privadas, todas elas têm obrigação. Então, por isso que a gente tem essa educação ambiental aqui. E no sexto, né, nós temos a sociedade como um todo, ó, que é para manter a atenção permanente, formação de valores, atitudes e habilidades, para atuar de forma coletiva e individual, coletiva, voltada para quê? Para prevenção, identificação e solução dos problemas ambientais. Veja só, lá no artigo 4º dessa lei, ele diz assim, ó, são princípios básicos da educação ambiental 1, o enfoque humanista, ou seja, o ser humano em primeiro lugar. Isso não está acontecendo. Por quê? Porque estão desmatando muitos ambientes, né? Não estão se preocupando com o meio ambiente e nem com as sociedades que estão lá, como está acontecendo com muitas sociedades indígenas do Brasil. Por quê? Porque liberou, facilitou, né? Normas foram quebradas, né, por o atual governo. Tudo que foi construído por décadas está sendo colocado por água abaixo. Ninguém sabe como é que vai ser o futuro das próximas gerações. Né? Hoje não se sente, mas daqui a 30, 40, 50 anos, ou seja, dos filhos de vocês, né, dos meus filhos, meus netos, como é que vai ser? Como é que esse pessoal vai encontrar essa sociedade, esse meio ambiente, né? Olha só, no do artigo 4º, inciso 4º, a vinculação entre ética, a gente falou, né, a educação, o trabalho e as práticas sociais. No 5º, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo, ou seja, é todo o tempo contínuo, não pode deixar de ter. A permanente avaliação do processo educativo, tem que avaliar, está sendo resolvido? Valeu de alguma coisa? O que é que a gente tem que mudar? É permanente isso, certo? Então, essa abordagem, eles orientam o quê? Isso tem que ser uma coisa local, regional, nacional e mundial. Não pode ser uma coisa sem ter ligação
com uma com a outra, não. Tem que ser sempre. Por isso que todo secretário, todo município, as prefeituras, lembrando, a prefeitura não é do prefeito, a prefeitura é da cidade, são dos cidadãos, são das pessoas, é de vocês, é minha, né? Eles são obrigados a dar satisfação, a preservar o meio ambiente, tem suas leis próprias, né, de cada cidade, mas ele atende à lei maior, e são fiscalizados, pelo menos em teoria, né? No artigo 5º, gente, ó, são objetivos fundamentais da educação ambiental. O desenvolvimento da compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas complexões e relações, né? Então, isso aqui, ó, aspectos ecológicos, psicológicos, legais, que é das leis, políticos, de como as leis são feitas, sociais, toda a sociedade, econômico, quer dizer, da produção dos trabalhadores, científicos, ou seja, das pesquisas, né? Culturais e éticos. Ou seja, se é cultural, olha só, tem que respeitar a cultura de cada região, de cada sociedade, porque a cultura lá do cara lá do Amazonas não é a mesma cultura daqui de algumas cidades do Nordeste. Olha, se nós temos aqui na região do Cariri, tem outros aqui no Nordeste mesmo, que não é a mesma, aqui do interior, não é a mesma cultura lá de Fortaleza. E a de Fortaleza não é a mesma do interior da Bahia, e por aí vai. Então tem que respeitar as diferenças socioculturais, né? Com ética, principalmente, né? Então, gente, isso não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque tem que ser bem azeitado, né? Tem que, tem que ser uma coisa bem articulada. Por exemplo, só fazer uma pergunta aqui a vocês, com relação à aplicação e o programa de vacinação no país. É um exemplo, nós estamos passando por uma guerra, uma crise que está sendo mundial, e nós não temos planejamento do governo central. Nós não temos um norte, nós não temos liderança. É um exemplo. No meio ambiente, está bem parecido com o que está acontecendo agora. Ninguém sabe o que, é que vai acontecer, porque se desmantelou tudo que tinha sido feito há décadas atrás, décadas de 70, 80, 90, em governos anteriores, né? Em governadores anteriores. Está sendo tudo desmantelado, como se jogasse, né? Tocasse fogo no capim seco. Então, gente, só para a gente ter uma ideia de como essa educação ambiental ela é importantíssima, né? E, antes de tudo, o que é que ela busca? A gente não pode esquecer disso. É o fortalecimento da cidadania, né? Como assim? Todos terão que ter direitos iguais e direitos a acessos a esse desenvolvimento sustentável, a questão da saúde, a questão de ter direito a trabalho digno, né? Igualdade, o gênero, mulher ter a mesma possibilidade e capacidade em uma sociedade conservadora como o nosso, né? Os índios, os negros. Isso, gente, é um acesso do conhecimento solidário. Para que tudo isso? É simples. Para o futuro da humanidade. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui. O que foi plantado na educação há 14, 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás, né? Hoje nós temos aqui no Cariri, de educação pública, né? Nós tínhamos aqui, se contava nos dedos, o número de escolas e contava no dedo o número de universidade. Estou falando de pública, particular não. Quem quiser colocar particular pode colocar até 1.000, 50, 100. Estou falando de, não existia. Você está vendo, porque investiu no passado, hoje a gente tem chance de colocar nossos filhos em escolas públicas, nível superior e médio, que nós não tínhamos aqui no Cariri. Faculdades. Não existia. Só para você ter ideia, na década de 80, não tinha nem faculdade em Juazeiro, só para você ter ideia, década de 70. Não existia um curso superior, né? Então, se colocou mais superiores públicos no
Juazeiro, aumentaram os ducratos, e Barbalha não tinha e já tem. Brejo Santo não tinha e já tem. Campos Sales não tinha e já tem, da Urca. Estão entendendo? Campos Sales tem Urca. Iguatu tem Urca. Não tinha. Né? Federal não tinha nada. Quantos não tem agora, década de 90 para cá? Tudo isso é uma coisa lá no passado, que vai ser lá no futuro. Se não tivesse feito uma política educacional, não vou dizer quem mais investiu aqui, não vou dizer que eu estou fazendo propaganda política. Hoje a gente estava aí, muitos cursos tinham que ir para Paraíba, para Fortaleza, Pernambuco, porque nós não tínhamos. Só para a gente ter uma ideia aqui. Né? Depois, quando a gente chega nos anos 80, né? Nós vamos ter outro problema. Qual é o problema que a gente vai ter nos anos 80? Está aqui no slide de vocês. Ó. Uma profunda crise econômica e agravamento dos problemas ambientais. Por quê? Porque se estourou cada vez mais. É o período do neoliberalismo. Ou seja, o que é o liberalismo? Que foi uma política lá do século XVIII. Ou seja, deixa as empresas fazer o que quiser e o governo não bota a mão. O governo não mexe. Então, aqui teve o neoliberalismo. E o Brasil ele é vítima desse neoliberalismo. Os países da América Latina são vítimas desse neoliberalismo. Né? E o que foi isso? Ó? No segundo pontinho aqui. Fundamentos e perspectivas. Ó. Globalização dos fenômenos globais. Interrelações entre economia, ecologia e desenvolvimento, políticas ambientais e cooperação internacional. Por que se fez isso aqui? Nessa tentativa aqui? Por quê? Porque nesse período aqui foi uma crise horrível. Né? Os países ficaram mais pobres, as pessoas ficaram mais pobres. Né? E aí nós vamos ter só em 81, ó, Política Nacional do Meio Ambiente. Tarde demais, né? A educação ambiental deve ser ofertada em todos os níveis de ensino. Olha a lei aqui, a Lei 6.938, de 81. Mas isso não foi implementado, não. Nesse tempo eu fazia ainda o ensino médio. Não foi implementado. Não foi. De forma alguma. Né? Ou seja, perdeu quanto tempo nisso? Né? Então, ó, o Congresso Internacional da Unesco, né? Educação e Formação Ambiental, foi na cidade de Tbilisi, na ex-União Soviética, né? Em 89, ó, Declaração de Haia, preparatório da Rio 92, que a Rio 92, que foi o encontro no Rio de Janeiro, né? Foi o início mesmo, assim, para que o Brasil começasse a enxergar, e o resto do mundo, isso foi no Rio, mas foi promovido pela ONU e pelas organizações internacionais para que o povo se despertasse, porque já estava tão grave a crise ambiental e de pobreza da humanidade, que foi obrigado a fazer essa Rio 92, né, como forma foi um marco mesmo de tomada de decisão internacional. Coincidentemente foi aqui no Brasil, né? Então, isso por quê, gente? Porque chegou no chamado processo de globalização. Essa globalização, ela é muito bom para quem é rico. Os países ricos é ótimo, né? Não tem coisa melhor a globalização, porque globaliza. Mas para quem? Quem tem acesso a essa riqueza? Quem tem acesso, você ter os conhecimentos? Para eles era muito bom, porque pegava a riqueza dos países mais pobres, mas não dividia, né? Porque eles não dividiam esses países ricos, pegava a matéria-prima, mas as pesquisas eles não dividiam, né? E o Brasil vai continuar muito mais andando atrás desses países, porque nós não temos mais, o governo não está mais investindo em pesquisa, pelo contrário, ele cortou, está quase zerado as pesquisas aqui no Brasil. Ou seja, a gente vai, as coisas de inventar em universidades aqui, laboratório, não importa qual é a área, né, qual seja a área da ciência, nós estamos praticamente um dos países que tem menos investimento, vamos continuar precisando de tecnologia internacional. Significa dizer que as coisas vão chegar mais caro aqui. E isso nós não estamos nem falando de preço de dólar, não, de inflação, não. Antes da inflação e do dólar estar alto, nós já estávamos com esse problema.
há uns 2 anos atrás, 3 anos, que esse processo de interromper investimento em educação e pesquisa já foi no governo de Temer, e Bolsonaro só jogou a pá de cal em cima, fechou a tampa do caixão. Só para vocês terem uma ideia, antes dessa crise aqui, o Instituto mesmo não estava tendo nem dinheiro nem para pagar energia, só para vocês terem uma ideia, né? Então, isso nos anos 90, ó, os problemas socioambientais, ó, agravamento dos processos de deteriorização dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, nos países de terceiro mundo. Foi o que eu falei. O Brasil era considerado terceiro mundo. Hoje não se chama nem assim mais, né? Os países atrasados, e hoje tem os em desenvolvimento, né? O Brasil chegou há 10 anos atrás, né? O Brasil ele era a sexta, sétima economia do mundo. A gente caiu, tá em 12ª, 13ª. E o pior, a população tem economia, mas a população ficou mais pobre e veio a pandemia para piorar. Então, gente, nesse contexto, né, internacional, né, aí vem a Rio 92. A grande preocupação da Rio, né, a questão global de agravamento do processo dos recursos naturais e tudo mais, né, mas focou principalmente no desenvolvimento sustentável, que eu já expliquei para vocês o que é. Nós vamos ter documentos que são gerados, né, começou e depois foi terminado depois, porque eram documentos pesadíssimos, né, tratados foram feitos, né, pessoas também podiam participar, as ONGs poderiam participar, a sociedade civil poderia participar, a universidade poderia participar, então todo mundo colocou seu pontinho, seu dedinho lá, né? Qualquer pessoa tinha condição de fazer trabalho, apresentar e de colocar para ser analisado, se era aprovado, se não era, né? O Congresso Nacional, os outros países, a ONU, né? Foi uma coisa grande mesmo, né? Mas principalmente, ó, o compromisso de que se reconhecer, olha só como é importante, os direitos humanos, né? Se conhecer os direitos humanos, né? Para o desenvolvimento com harmonia, né? Desenvolvimento, e olha só, lá para o futuro, isso foi na Rio 92, gente, 2002, né? 2012, e nós estamos em 2021. Quanto tempo não faz? E a gente ainda está tentando acompanhar o que foi colocado para essas leis serem cumpridas, né? E foi gerada outra coisa também, que foi a Carta Brasileira de Educação Ambiental. Foi um marco, né? Que foi elaborada pela Coordenação Ambiental do Brasil, né, que estabelece as recomendações para a capacitação dos recursos humanos, ou seja, você capacitar a sociedade para que ela cumpra o que foi organizado na Rio 92, ou seja, não é só você fazer leis, você tem que capacitar pessoas para que aquilo lá na frente surta efeito, né? Então, gente, o que é que ela diz, ó? Preocupação se centra nos problemas ambientais globais e nas questões do desenvolvimento, ó, de novo aqui, ó, sustentável, né? Nesse acordo, né, principalmente, né, promover a colaboração apropriada, né, tanto das organizações não governamentais, inclusive de mulheres, populações indígenas, tipos de educação, né, de adultos, e nós temos o curso aqui do EJA, no qual eu sou coordenador, que é o curso de mecânica industrial. Por quê? Porque essas pessoas de educação de adultos, né, são aquelas pessoas que, por questões familiares, por questões econômicas, questão de emprego, por questões sociais, elas não saíram da faixa educacional. Estão fora da faixa, perderam, como diz o outro, o trem da história da educação. Então, é uma chance de resgatar essas pessoas, também com a questão ambiental, não só com a questão da educação comum. Por isso que nós temos o curso aqui do EJA, aqui no Instituto, né? Por esse motivo aqui.
Então, gente, essa educação ela tem que ser permanente, né? Isso de acordo com cada problema local. Não é só uma questão, não, questão local também. As indústrias também tem que estimular as escolas técnicas, né, a incluir o desenvolvimento sustentável em seus programas, né, tanto no ensino como no treinamento. Né. As universidades, no programa de pós-graduação, né, que é mestrado, doutorado, especialização, né, isso sempre de forma sustentável. Então, nessa agenda, na 92, né, que é chamada também de Agenda 21, né, é aprovado, né, o Programa Nacional de Educação Ambiental, que prevê justamente isso: educação formal e não formal, que é a chamada agenda, que é o quê? Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, né, que é o Fórum das ONGs, né, compromisso da sociedade civil com a educação ambiental e o meio ambiente. E a Carta Brasileira, que eu já falei para vocês, né, que seria. Então, olha só os documentos que foram aprovados, ó, na década de 90. O PRONER, que prevê ações no âmbito de educação ambiental formal e não formal, já falamos. O MEC, ó, aprova os novos parâmetros curriculares que incluem a educação ambiental como tema transversal em todas as disciplinas, certo? Isso aqui, se não tiver uma disciplina só, mas ela tem que ser transversal. Uma matéria misturando com a outra. Aí vai física, entra com biologia, biologia com história, geografia com química e assim por diante. Tudo ligado à questão ambiental. Né? O IBAMA, né, cria os núcleos de educação ambiental, os NEAs, em cada estado, e os municípios, todos os municípios têm que ter uma secretaria de meio ambiente, é obrigado. Ah, mas o prefeito ali não criou, não. Né, tem um prefeito ali que é uma cidadezinha pequena, tal, é obrigado ter a secretaria do meio ambiente. Mesmo que o prefeito não queira, é obrigado. Nem que aquela secretaria tenha só uma pessoa, porque ele tem que ter relatórios, né, constante para o Ministério do Meio Ambiente, dizendo como é que está a questão de água, questão florestal, questão de rios, preservação e por aí vai. Não tem para onde correr. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional do Meio Ambiente, de Educação Ambiental, aliás, pela primeira vez como obrigação legal. Ó. Artigo 2º. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional. Ou seja, não tem esse negócio, não, é até tá, não. É até enquanto existir país, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter educativo formal e não formal, já falamos. E lá embaixo, ó, coloquei aqui, ó, com essa diretriz, o sistema de ensino educativo tem a obrigação legal, ou seja, está dentro da lei, né, promover oficialmente a prática da educação ambiental. E a Agenda 21, que nós já falamos aqui, ó, botei no slide de vocês, ó, é um documento que contém compromisso para a mudança de padrão de desenvolvimento para o século 21. Ou seja, olha aqui, é o século que nós estamos. Porque lá em 90, da Agenda 20 foi feita em 90, o século 21 ia chegar. E nós chegamos. Olha como está sendo tudo desfeito pelo atual governo. Professor, mas o senhor está falando mal do governo. Não, mas não sou eu que estou falando mal, não. É ele que está fazendo as coisas erradas. Não sou eu que estou dizendo, não. É ele que está fazendo todos os dias com relação ao meio ambiente. Se fosse para colocar aqui, era fácil demais. Só aí você vai lá na internet, no seu celularzinho aí, no seu computador, sei lá, pesquise. E foi contra a lei do meio ambiente, o governo atual. Você encontra lá, você passa o dia todinho de coisa errada que está sendo feita. Então não sou eu que estou dizendo. Então cuidado. O professor disse que o governo está falando mal. Não, não sou eu não, está lá. Viu? E está documentado. Todo dia está na TV. Viu? Desrespeito contra as sociedades menores ainda. Então, ó, resgata, segundo ponto aqui, ó, assim, essa Agenda 21. O termo agenda no sentido de intenções, ou seja, está lá, essa intenção ela tem que ser procurada, ser cumprida. Desejo de mudança para um modelo de civilização em que predomine equilíbrio ambiental
E olha só aqui, e justiça social entre as nações. Ou seja, não pode ter país passando necessidade. Professor, mas isso aí que está acontecendo. Ah, mas aí se é o que está orientado nessa agenda, né? Então, ó, nesse outro slide, ó, é um plano de desenvolvimento e manejo que identifica os problemas e os meios para enfrentá-los. Por isso que as secretarias do meio ambiente têm lá suas equipes. Para quê? Ó, propondo ações para reduzir impactos negativos decorrentes da interação do homem com o meio. Ou seja, reduzir, chegar ao mínimo. E aí, o segundo ponto desse slide aqui, ó, importante é que as ações da agenda ambiental sejam incluídas no projeto político pedagógico da escola. A agenda deve ser utilizada como motivo de aprendizagem permanente. Por isso que por isso que essa disciplina ela tem que ser, né, transversal, uma com as outras. Então, para perto de terminar aqui, né, os princípios e orientações para um programa da educação ambiental mundial, diante da permanente necessidade de uma nova ética global, deve vislumbrar a erradicação. E aí prestem bem atenção a isso aqui, ó. Vislumbrar, ou seja, achar o problema, né, e erradicar. Quer dizer o quê? Acabar com o quê? Pobreza, fome, analfabetismo, da poluição, e olha só como é complicado e difícil, e da dominação e exploração humana. Ou seja, no Brasil, só o Ministério do Trabalho ele já conseguiu achar várias pessoas em situação de escravidão nos dias de hoje. Então, a gente se vê numa situação atual muito difícil dessa agenda estar sendo atingida. Pelo contrário, a gente está voltando no tempo. Né? Então, o que é essa transversalidade? Isso aqui é baseado lá no livro de Nananime, né? Os conteúdos do meio ambiente serão integrados ao currículo através do que se chama de transversalidade, isto é, serão empregados de modo a impregnar toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, criar uma visão global e abrangente da questão ambiental. Ou seja, aquilo que eu falei para você, se melhore uma sociedade, não tem segredo, é investir em educação. Professor, o senhor está sonhando alto, isso aí não acontece não. Aí eu digo para vocês, acontece. Por que que acontece? Porque os países que investiram em educação, tanto a educação normal como a educação ambiental, foram os países que mais se desenvolveram em tecnologia, em pesquisa e ciência. Então não tem segredo. Será que esses países estão errados e nós aqui estamos certos? Né? Então, a visão de futuro, né? Ó, o propósito da educação ambiental. Qual é o objetivo principal? É formar os cidadãos para a construção de um desenvolvimento menos excludente e mais justo, ou seja, menos pessoas periféricas, menos pessoas que estejam na periferia da economia. Não estou falando na periferia de cidade, não, viu? Ou seja, aquelas pessoas que possam consumir com responsabilidade, possam consumir para que a economia, mesmo sendo capitalista, que a economia capitalista ela não é justa, ela é injusta, né? Mas que pelo menos tenha uma vida digna e com sustentabilidade. Né? No final, o que diz? Ó, uma comunidade socialmente justa e ecologicamente equilibrada. Se não houver esse equilíbrio, não adianta. Né? Não adianta. Desafio. Podemos afirmar que as relações entre sociedade civil e instituições governamentais responsáveis pela educação ambiental caminham juntas para a construção de uma cidadania ambiental, ó, baseada em quê? Que eu coloquei, ó, na participação, justiça social e democracia consciente. É uma coisa difícil de atingir? É uma coisa difícil de atingir, mas é uma coisa que a gente tem que buscar sempre.
Tá certo, pessoal? É uma coisa que que a gente tem que buscar, que a gente tem que tentar. Outra coisa, quem tiver filho e quem não tem e pretende ter uma família na frente, a gente tem que pensar neles lá na frente. Não é em nós agora, não. Porque as coisas 10 anos, 10, 20, 30 anos, a gente acha que no instante passa, que vai demorar muito a chegar lá, mas no instante chega e as coisas acontecem. E outra coisa, se a gente não tiver esse pensamento, essa consciência participativa, essa forma da gente enxergar lá na frente, a história passa por cima, é o que a gente chama de o trem da história, que é o que nós estamos passando hoje no país. Tudo que a gente construiu com relação à educação, com a questão do meio ambiente, nós estamos perdendo agora. E é ligeiro. E ninguém sabe do futuro, não. Então, repetindo o que eu disse naquele dia, na aula passada, não tem segredo, é educação. É o melhor bem que a pessoa possui para tentar uma sociedade mais justa. Pessoal, eu fico à disposição para que vocês coloquem seus pontos de vista. Se tiver pergunta, pergunte. Se não tiver, não pergunta. Mas tiver tudo ok, eu pode falar. Ok, gente? Alguma pergunta? Ué, professor, não tem nenhuma, não. Eu ia Pronto, até, eu ia até perguntar, mas eu vi que a situação nossa é complicada, viu? E em a gente fica triste, né? em várias partes, várias partes a gente vê aqui, principalmente o nosso Ceará aqui, eu estava vendo uma reportagem, nosso Ceará está passando por uma situação entre briga, isso e aquilo, tá difícil. Tá difícil. Tá Porque difícil. a curto prazo, significa assim, daqui a 5 anos, não, a gente não vê perspectiva a curto prazo, não. Para a gente dar uma melhorada, ou no meio ambiente, ou na economia, na sociedade, a forma de pensar das pessoas, que só vai com a educação mesmo, eu só vejo daqui uma melhorazinha daqui a 10 anos. Para a gente retornar o que a gente vinha crescendo anteriormente. Mas tomara que eu esteja errado, né? Mas é para isso aí mesmo. Se caminha mais para isso aí. Ó, pessoal, Joel, os demais. Tem a lei da educação ambiental, que já está lá o material. Tem esse breve histórico. O slide eu mandei para. Tanto tá no mural, como eu mandei para vocês eu não gravei o slide, porque tem algumas pessoas que não conseguem, se for com celular, que não conseguem ouvir mesmo. Então, eu já expliquei hoje, de qualquer forma. Mas dê uma olhadinha nele, que é um resumo, tá certo? Aí, quando for na próxima semana, aí eu vou colocar só umas perguntinhas sobre esses dois textos que a gente conversou aqui, bem simplesinho, que é pra, como eu prometi para vocês, que vocês já estão cheios de coisa com as outras disciplinas, e mais a esposa, e mais o marido, e mais os filhos, e mais o trabalho, e mais às vezes até liseira, tomara que não falte saúde, né? Aí a gente vai fazendo devagarinho. Aí próxima semana eu coloco as perguntinhas, tá certo? E eu estou à disposição para responder. Tá certo, pessoal? Um abração e boa noite, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Pode telefonar a qualquer hora, mandar mensagem, que a gente viu? Tem isso não. Professor é desenrolado, viu? Gostei de ver. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Durmam com calma. Até para dormir tá dando trabalho.